Brasil, a origem do nosso povo, a origem da nossa cultura, de onde vem e desde quando nós nos sentimos parte dessa pátria. Eu sou o professor Leandro Carvalho e a gente vai trabalhar História do Brasil. A História do Brasil, ela se passa a partir, primeiramente, da chegada dos europeus. Até estranho para nós historiadores usar esse termo descoberta. Por quê? Porque já existiam outras populações aqui nesse território, que é um território bem grande. Essas populações se sentiam parte de determinado território, só não sabiam que esse território era de fato o Brasil. Antes de começarmos de fato os estudos de Brasil colônia, da nossa colonização, a gente vai entender um pouco sobre a expansão marítima portuguesa e a sua chegada ao Brasil. Antes de mais nada, a gente tem que entender em qual contexto histórico a Europa vivia. Que Europa era essa? Estamos falando aqui do século XV. A Europa era um continente majoritariamente rural, em que de heranças ainda tinham os feudos medievais, em que o seu poder político ele era desfragmentado em reinos, e após a queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano, que inclusive é o que divide a história medieval da história moderna, esse poder político ele foi ficando cada vez mais desfragmentado. O comércio, que era feito principalmente no mar Mediterrâneo, ele foi tendo um certo bloqueio pelas cidades italianas, pelo próprio Império Turco-Otomano. Então, essa Europa tinha uma necessidade de novas fontes de riqueza. Daí surge a expansão marítima, que não foi necessariamente uma aventura. Não. A expansão marítima ela surge a partir de uma necessidade de novas fontes de riquezas, de novas rotas comerciais. Tudo bem? A gente tem que entender que essa questão de aventura não é tão importante quanto essa necessidade que eles tinham. Por quê? Porque no imaginário europeu, o mar tinha vários perigos, digamos assim. Eles acreditavam que ao chegar ao fim do mar existia um abismo, e entre esse mar, dentro desse mar mesmo, existiam vários monstros, hidras, pessoas com duas cabeças, pessoas com o rosto no tronco. Eles acreditavam também que esse abismo, no caso, a gente tem que ter noção de que hoje em dia, por exemplo, tem pessoas que acreditam que a Terra é plana, mesmo com tantos estudos físicos comprovando o contrário. Agora imagina no século XV, que é de 1401 a 1500. Tudo bem? E esse imaginário europeu e essas necessidades de busca de novo mercado consumidor, busca de metais preciosos, já que as minas da Europa já estavam escassas desses metais preciosos, a busca de especiarias, porque muitas vezes a comida que na Europa era consumida era uma comida extremamente salgada, já que o sal era feito para conservar essa comida. Não existia geladeira. Muitas vezes essa comida era estragada, já que não tinham muitas técnicas de conservar esse alimento. Então, aí a gente tem noção de que as especiarias eram muito importantes. Especiarias essas que eram encontradas no comércio com o Oriente, que, como eu falei anteriormente, foi bloqueado a partir da queda de Constantinopla para o Império Turco-Otomano. Tudo bem? Olha só, aqui nós temos uma imagem de como o mundo era no século XV para a visão dos europeus. Ainda não tinham estudos comprovados de que a Terra era de fato redonda. Muitas vezes eles acreditavam que existiam águas envenenadas, que existiam monstros marinhos, enfim, eles não sabiam o que existia no além-mar. Tudo bem? Diante de todo esse contexto, Portugal surge com um pioneirismo devido, primeiramente, à sua posição geográfica, que você saía de Portugal e já estava de frente ao Oceano Atlântico, pelo seu poder centralizado, já que Portugal, após a Revolução de Avis, pesquise sobre a Revolução de Avis, se tornou o primeiro estado absolutista, que você vai ver com o professor Valdete Castro um pouco melhor em História Geral.
E esse poder centralizado já era uma grande diferença frente às outras potências da Europa, que ainda tinham uma herança muito grande dos feudos medievais e eram reinos totalmente desfragmentados, em que esses povos não tinham necessariamente uma visão de que eles eram uma pátria. A Bélgica era dividida em reinos, o próprio Reino Unido, né? A própria Inglaterra ainda não era totalmente unificada, e a Alemanha nem se fala, né? Essas grandes navegações têm um interesse mútuo de diversas classes. Para o rei, uma busca de novos mercados consumidores, de novos seguidores à pátria portuguesa. Para a burguesia, um novo mercado para buscar o lucro. Para a Igreja Católica, um novo espaço para a nova catequização de fiéis. Lembre-se, esse é o mesmo século que acontece a Reforma Protestante. Então, a Igreja Católica estava perdendo muitos fiéis. Fora que, em Portugal, eles já tinham uma experiência náutica, vinda da escola de Sagres, que não era necessariamente uma escola, um ponto físico escola, mas sim, como eu posso dizer, um movimento de estudos náuticos. E ali surge o astrolábio, e ali surge a bússola, primeiro pelo infante Dom Henrique, que é um dos principais professores, depois pelos seus alunos, né? Enfim, Bartolomeu Dias, próprio Pedro Álvares Cabral, que logo depois eles já vão começar essa saga marítima. Como eu falei, com esse imaginário europeu, com essa experiência náutica e essa posição geográfica, Portugal surge como a primeira potência, além de ser a principal, nessas experiências de navegar por entre os mares, fazer grandes navegações. Assim como está nesse gráfico, a ideia deles era simplesmente contornar a costa oeste africana até que eles conseguissem chegar na Ásia indo pelo sul da África. Hoje a gente vê que isso é totalmente possível, mas naquela época eles não entendiam, não sabiam e tinham muito medo do que poderia os aguardar nessas navegações. O primeiro passo daí da África começa na tomada da cidade islâmica de Ceuta, que fica no norte, no noroeste da África, e acontece em 1415. Isso é um momento muito importante porque ali se inicia uma rota alternativa comercial para os portugueses pelo Oceano Atlântico. Lembra que no começo da aula eu falei que antes as rotas comerciais eram feitas pelo Mar Mediterrâneo? Agora se iniciam um novo caminho através do Oceano Atlântico. Aqui a gente tem uma linha do tempo que em 1415 há a conquista da cidade islâmica de Ceuta, no norte da África. Em 1434 acontece uma travessia do Cabo do Bojador. Por que é importante essa travessia? Porque eles imaginavam que as águas do Cabo do Bojador eram águas envenenadas. E quando eles fizeram essa travessia, eles pensaram: não, mas essas águas elas não são envenenadas. Então a gente pode continuar explorando. E veja bem, essas viagens elas eram altamente lucrativas. Imagina a descoberta de um mercado altamente lucrativo em outra parte do oceano, que é o Oceano Atlântico, e que poderia trazer rendas para esse estado centralizado, que era o Estado português, que foi inclusive o primeiro estado absolutista da Europa. Tudo bem? Em 1488, há a travessia do Cabo das Tormentas de Bartolomeu Dias, que hoje em dia é chamado de Cabo da Boa Esperança, que fica lá na África do Sul. Ou seja, eles perceberam que era possível fazer o contorno do continente. E em 1492, o Cristóvão Colombo chega à América Central. Uma frota espanhola, o genovês Cristóvão Colombo, imaginou: a gente pode chegar no Oriente por meio do Ocidente. Ou seja, ele já imaginava que a Terra era redonda. Só que ele não imaginava que, se ele fosse navegando para o Ocidente, ele iria encontrar um outro continente. O Cristóvão Colombo, inclusive, morre sem saber que ele descobriu um outro continente. Quem descobre que o Cristóvão Colombo conheceu um novo continente foi outro navegador, Américo Vespúcio. Esse novo continente ele deu o nome de
América. Em 1493 é assinada a Bula Papal, que basicamente traçava um limite de Cabo Verde e 100 léguas ultramarinas. A Oriente era da Espanha e 100 léguas ultramarinas a Ocidente era de Portugal. Tudo bem? Mas esse tratado ele não foi assinado pelos portugueses. E em 1494 é assinado o Tratado de Tordesilhas. E quando a gente vê uma imagem do mapa da América do Sul do Tratado de Tordesilhas, a gente imagina, mas Portugal ficou com o litoral, a Mata Atlântica, um pedaço do norte, o sudeste e o sul do Brasil. Já que no Brasil o Tratado de Tordesilhas ele passa nas duas cidades de Laguna, que fica lá em Santa Catarina, e em Belém, que fica aqui no nosso estado, no Pará. Mas quando a gente vê um mapa mais aberto, que é esse mapa que eu vou te mostrar agora, a gente vê que o Tratado de Tordesilhas ele não foi tão ruim para Portugal assim. Por quê? Porque Portugal tinha controle do quê? Do Oceano Atlântico. Portugal não só tinha esse controle do Oceano Atlântico, como pela sua localização geográfica já estava na porta do Oceano Atlântico só para explorar. Mas, professor, como aconteciam essas grandes navegações? Como eram as navegações? Esse é um ponto importante. Você se lembra que eu falei que não era só aventura? Você se lembra que existia um imaginário europeu de que tinham nos mares seres de duas cabeças, animais gigantes e um abismo? Esses problemas não existiam, mas existiam outros problemas imensamente piores. Como o quê? Tempestades, as viagens eram muito longas, então o suprimento acabava, a água teria que ser racionada, a comida apodrecia, quando não apodrecia ela era muito salgada, porque o sal conservava a carne. Então eles já chegavam com muitas doenças, tanto que o genocídio indígena foi muito causado por causa dessas doenças europeias. Geralmente, nessas viagens, 1/3 da sua tripulação era perdida por mortes de doenças, fora essas imensas tempestades no mar, não é? Em 1500, Pedro Álvares Cabral, com sua frota de 13 caravelas, na verdade 11 caravelas e 2 naus, chegam ao Brasil, passam alguns dias e depois já fazem a viagem à Índia. Esse é o primeiro momento do primeiro contato do homem branco europeu com os nossos nativos. Tudo bem? E aí a gente inicia a nossa viagem ao longo da história do Brasil, em que, a partir desse momento, se inicia a ideia de Brasil como um território. Um território para quem? Um território para Portugal. E dizem que, mesmo com a independência do Brasil, o Brasil só trocou de dono. Mas isso será um assunto para as próximas aulas, tudo bem? Aqui a gente vai debater um pouco sobre as consequências dessas grandes navegações, que foi o início da exploração europeia no Brasil. Foi o início da história do Brasil? Não. Aqui já existiam populações há milhares de anos. Já existiam sociedades formadas. Os nativos tinham sociedades organizadas, com seus rituais, com sua ancestralidade, com sua espiritualidade. Eles sabiam para que Deus eles rezavam, como eles plantariam os alimentos, onde procurariam seus remédios para curar suas doenças. Mas, no ponto de vista político, o termo Brasil começa a ser iniciado nos seus estudos a partir de 1500. Vale o debate. Escreva aí no comentário, debate, uma reflexão sobre o que você acha dessa questão de descobrimento do Brasil e do que é o Brasil. Ponto rápido sobre as consequências dessa expansão marítima. Primeiramente, a ampliação de conhecimentos humanos sobre a geografia da Terra. Esse aí, de bate-pronto, é uma das principais consequências. A gente tem que ter em vista de que todo esse medo que eles tinham, na verdade, não existia. Os perigos eram outros. Outra consequência é que houve, de fato, uma revolução comercial, em que, se o eixo econômico era no mar Mediterrâneo, ele passou a ser um eixo econômico no Oceano Atlântico. Veja bem, a gente vai estudar o primeiro ciclo econômico do Brasil Colônia, que foi principalmente um monopólio do açúcar.
O açúcar nada mais é do que uma especiaria. A Europa era carente de sabores naquela época. Principalmente depois desse bloqueio comercial no mar Mediterrâneo, ficou muito mais difícil a questão da alimentação no geral para os europeus. Tudo bem? E logo depois dessa expansão marítima, se inicia a primeira fase do capitalismo, que é o mercantilismo. Ter uma balança comercial favorável, ter o acúmulo de metais, o metalismo, que é uma prática principalmente usada pelos espanhóis. E próxima aula, Brasil Colônia, período pré-colonial. Se inscreva no canal, comente, curta, mostre para os amigos e não se esqueça, fique em casa, vamos seguir os protocolos. Para o vestibular já, faça uma rotina de estudos e siga essa rotina de estudos. Até a próxima aula, um beijo no coração.